Fala galera, beleza? Antes do nosso bate-papo de hoje, vamos curtir uma hamburgada, um blend de fraldinha com bacon. A receita vai estar embaixo. Faça, coma, curta e depois nós vamos voltar para bater aquele papo sobre aquela bendita reunião do dia 22/4. Vamos falar tudo sobre o vídeo. Tô aguardando vocês. Valeu! Olá, gente. Hoje a gente vai inaugurar aqui esse canal, esse bate-papo, essa brincadeira. Isso aqui nada mais é do que uma grande brincadeira. A gente vai tratar do assunto que foi o assunto da semana, que foi o vídeo, a gravação da reunião ministerial do dia 22/4 de 2020, onde se criou uma grande expectativa do que realmente teria ocorrido dentro daquela reunião, né? E para o espanto geral, corroborando o que já vinha sendo divulgado as oitivas, as testemunhas do caso do inquérito que corre no Supremo Tribunal Federal, não há absolutamente nada de novo e muito menos de bombástico nesse vídeo. Na verdade, esse vídeo é uma grande palhaçada. Um vídeo de uma reunião ministerial feita de forma absolutamente tranquila, as pessoas estavam ali à vontade. Quem trabalha em grandes corporações ou trabalha em áreas públicas sabem que as pessoas, quando estão reunidas, elas não ficam preocupadas em usar palavras refinadas, polidas. Isso não existe. As pessoas se expressam da forma que elas entendem que é aquilo que elas buscam qualificar, adjetivar. Então até o uso da questão do uso dos palavrões tão explorado pela imprensa, uns falam em 34, outros falam em 37, pena que não foi 38, né, Bolsonaro? Já podia ter sido 38, que aí ficava certinho. Esses palavrões, eles não tinham o objetivo de ofender absolutamente ninguém, a não ser adjetivar a fala do presidente, que estava ali tomado de emoção. As pessoas, quando elas estão num ambiente daquele, rodeado de pessoas que supostamente você confia, entende-se que aquelas pessoas são ministros. Eles foram indicados pelo presidente da República. Não é o cargo do Zé do Botequim. Ele não foi oferecido para ele ser garçom em boteco. Nada contra os garçons no boteco. Só estou querendo mostrar a relevância. Portanto, como é que o presidente da República não iria ali se portar e conversar de forma livre com seus comandados? Sim, comandados. Esses ministros são comandados. Eles estão ocupando cargos em confiança de um ente que foi eleito por 57 milhões de pessoas. O eleito é o presidente, não foi ministro. Ministro que acha que foi eleito desconhece a lei. Então, as falas que vinham sendo trazidas pela imprensa durante toda essa semana mostram de forma bastante tranquila de que não houve interferência na Polícia Federal. Tem um detalhe, na fala de ontem, demonstrada ontem, na fala do dia 22, o presidente sequer usa a palavra PF, Polícia Federal, isso não existe no vídeo. Portanto, que interferência? Ele fala claramente, segurança, ele cita a história do irmão, que teria passado aquela situação vexatória num açougue,
uma matéria fake news, mentirosa, e ele fala lá na ponta, ele precisa tratar quem cuida da sua segurança. Então, assim, não há mínima dúvida. E lógico, a cereja do bolo é a fala do próprio delegado Marcelo Valeixo. Ele deixa absolutamente claro de que, Maurício Valeixo, ele deixa absolutamente claro de que se tratava de que o presidente fez a conversa com ele durante a madrugada, que sim, o presidente consultou ele se poderia ou não colocar ex officio a pedido, e o pior, ele disse que falou com o Moro. Ele falou que ele tinha conversado ainda durante a manhã com o ex-ministro Sérgio Moro sobre a questão. Então, não tem absolutamente nada de relevante. Sinceramente, um vídeo, nós estamos perdendo tempo no meio de uma pandemia, onde nós, a cada dia, brasileiros morrem, não 700, 800 por dia, como vem sendo divulgado pela imprensa. Isso é uma mentira. Na verdade, você tem, infelizmente, uma média de confirmação muito elevada. Mas as mortes são sentidas, o presidente sempre deixou isso muito claro. Ah, mas durante a reunião, ninguém falou do Covid. Era uma reunião ministerial e o assunto Covid foi tratado sim. O ministro Tait, então secretário da Saúde, tratou da questão do Covid. Só não ouviu quem não quis, porque tem gente que tem audição seletiva, só escuta o que quer. Então, o que fica é, de fato, a demonstração de um presidente comprometido com a sua fala, com seus propósitos, com a verdade, com as suas promessas de campanha. Quem conhecia Jair Messias Bolsonaro sabe que aquele que estava sentado ali era Jair Messias Bolsonaro. Se tivesse um cara ali com fala bonitinha, polidinho, diferentemente de alguns governadores que já até apresentaram programas de televisão, sabem se portar na frente da TV, Jair Messias Bolsonaro é aquilo ali. É papo reto, não faz curva. Então, essa fala dele, ontem, visceral, que é a fala de todos os dias, que ele fala, ele briga, ele bate, muito tem a ver com a perseguição que ele sofre. Então ele estava ali consternado, chateado, magoado, porque os ministros não tinham a capacidade de o proteger. Quando é para falar bem, o ministro joinha, dá entrevista, sai na foto, mas quando o presidente é atacado, não tem ministro para defender. Então, essa é a fala referente a essa reunião, lógico introdutória, mas nós vamos discorrer mais sobre isso, mas fica isso, aquela fala visceral, apaixonada, é a fala de Jair Messias Bolsonaro. Quem o conhece sabe disso. Outro tema que a gente deve abordar é a questão do programa Pro Brasil. Ficou evidente na reunião de que há uma intenção de melhoria do país. O país busca caminhos para sair dessa crise absolutamente terrível, econômica e sanitária. Então, o Pro Brasil, sim, havia algumas divergências ali, ficou evidenciado que o Paulo Guedes mantém, com a graça de Deus, a sua política liberal, e o Pro Brasil vai ter que se adequar a esta ideia. O presidente deixa muito bem claro essa questão de que não é o Pro Brasil que vai se adequar ao Paulo Guedes. É o Paulo Guedes e o programa que tem que se entender. Lógico que para o bem do Brasil. Então, Paulo Guedes sai fortalecido dessa reunião, mostra que realmente tem ali força política, é o posto Ipiranga do presidente, deixou bem claro as divergências dele em relação ao pró-trabalho, mas mostrou também a sua força. E em relação a um detalhe que acontece nessa reunião, é justamente o fato do ministro Sérgio Moro dizer que havia necessidade de ser colocado à pauta do combate à corrupção e segurança pública, porque isso era uma vitória do governo Jair Messias Bolsonaro. Como é que pode uma pessoa estar chateada com a outra e estar preocupada em dizer para ela que ela está vencendo? Então fica aí uma questão a se pensar. Então, sobre o Paulo Guedes, como a gente já vinha falando, o ministro Paulo Guedes mostrou toda a sua força, toda a sua... realmente mostrou que é um dos pilares do governo do presidente Bolsonaro, e tem a fala dele da questão da privatização do Banco do Brasil.
Ah, ficaram pasmos, é para privatizar o Banco do Brasil? Não, não é para privatizar o Banco do Brasil, é para privatizar o Banco do Brasil, é para privatizar a Petrobras. O Brasil tem que se livrar dessas empresas. Isso é custo. E isso cobra. Quem paga essa conta somos nós. Somos nós, o povo brasileiro, cansados de pagar conta de político e de empresas públicas. Nós temos que nos livrar disso. Sim, precisamos lutar para que haja diminuição de salários, regalias da classe política, isso é indiscutível. Mas nós precisamos, com urgência, nos livrarmos de empresas pesadas. A maioria dessas empresas causam prejuízos e precisam ser retiradas do cangote, das costas do povão. Fala do ministro Abraham Weintraub, também nessa reunião ministerial, talvez o assunto que tenha causado o maior alvoroço diante do nada que existe nessa reunião. Na verdade, ela nada mais é do que a expressão do pensamento de 99,9% da população brasileira. Sim, você que é de esquerda, você pode até adotar uma retórica, ou centrão, isentão, o nome que você quiser se denominar, você pode até adotar uma retórica de que você não concorda com aquela fala, mas é mentira. Todos nós sabemos que, infelizmente, Brasília é o esgoto do mundo. Juscelino Kubitschek não sabe o erro que cometeu ao construir Brasília, tirando os políticos dos locais onde era mais acessível o povo, o Rio de Janeiro era mais acessível à população, à classe política, e os colocando na Babilônia, na Ilha do Prazer. Eles vivem num outro planeta. O presidente deixa isso claro. Eu vou pegar ministro na mãozinha e levar lá no interior do Brasil, as cidades próximas a Ceilândia, Taguatinga, aqui próximo a Brasília, para ver a realidade do povo brasileiro. O povo brasileiro é sofrido. Não é aquela Babilônia que Brasília é. Então a fala do ministro nada mais faz do que corroborar o pensamento geral. Sim, Brasília é um lixo e tem que prender todo mundo, inclusive os ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque eles estão acima do bem e do mal. Se eles cometerem erros, falhas grosseiras, cometerem crimes, eles devem sim ser julgados e afastados de suas funções e penalizados como qualquer povo brasileiro. Outra parte importante também dessa reunião foi a questão da fala do ministro Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, que todo mundo sabe é bastante perseguido, né? Desde os fatos dos incêndios na Amazônia, ele passou a ser alvo de um grupo da sociedade que é bastante combativo, gosta de um enfrentamento, e existem investigações, inquéritos correndo na Polícia Federal, na Polícia Civil, no Amazonas, no Pará, em vários lugares do Brasil, ali Mato Grosso, regiões amazônicas, que tratam de situações de supostos garimpeiros, grileiros, até ambientalistas que poderiam ter causado esse incêndio. E na fala ontem do ministro, que foi feito um estardalhaço, absolutamente descontextualizado da ideia, ele diz que vamos aproveitar este momento em que, sim, todo mundo está preocupado com o Covid-19, a imprensa, e vamos aproveitar e passar a boiada de reestruturação. Não é para passar boi na floresta nem no meio do mato. Não é para derrubar árvore, para botar pasto. Não foi isso que ele disse. O que ele falou claramente, a fala é muito perceptível, vamos aproveitar este momento e passar as boiadas de transformações. Há necessidade de mudanças radicais na legislação ambiental. Retrógrada, burra e ignorante. Os governadores, outro tema complexo, Bosta e Strume. A verdade é a seguinte, o governador Bosta, Dória, e o governo Strume, Wilson Witzel, todo mundo sabe que de longa data Bolsonaro e eles não se beijam. Eles não se beijam, não se cumprimentam, muito pelo contrário. Parece que eles burros. Burro quando passa um pro outro, ou ele mete dentada ou dá coice. E assim é. Então, infelizmente, aquela fala do presidente, ela é uma fala que não pode ser impossível que tenha surpreendido alguém nesse mundo. Talvez nem os dois, porque assim, todo mundo sabe que cada um pensa e age em relação a eles mesmos. São pessoas aí que estão lutando pelo seu espaço. O presidente é o atual presidente, o Dória é só a gente fazer existe um vasto material na internet, aí uma pesquisa de Google de 1 segundo, vai ver que ele era o Bolsodória, quando ele precisou do presidente, ele
estava lá disponível, né, para fazer esse tipo de parceria. E o Wilson Witzel, é só lembrar que ele subiu até em poste para rasgar placa de nome de vereadora, né? Então, assim, quando eles puderam se aproveitar da onda bolsonarista, eles, surfaram. Depois, quiseram derrubar o presidente. Deu ruim. Nova dupla, vai ser lançada aí pro mundo sertanejo, bosta e estrume. E depois, bombasticamente falando, mas não para quem não conhece Jair Messias Bolsonaro, o presidente trata maravilhosamente de armar a população, o seu desejo armamentista. Quem está surpreso com isso? Isso é pauta de campanha do presidente. Parte do eleitorado do presidente votou no presidente justamente por isso. Porque nós queremos ter o direito de nos armarmos. Isso é um direito. Eu quero ter o direito. A escolha tem que estar comigo, não com alguém lá em Brasília que diz que eu tenho ou que não tenho que fazer o que eu quero. Eu quero ter o direito à escolha, como eu tenho a escolha de comprar um carro ou não, como eu tenho a escolha de comprar uma lancha ou não. Eu vou me habilitar como eu tenho que fazer para dirigir um carro, uma lancha, eu vou me habilitar num processo complexo para comprar a minha arma de fogo, para eu poder ter a minha posse de arma de fogo ou o meu porte de arma de fogo, que são coisas aí ainda diferentes. Então, o presidente somente exigiu, só fez que os ministros cumprissem aquilo que ele sempre colocou na campanha. Os ministros que não estavam alinhados com o processo de armar a população, de entender que os pilares são família, progresso, liberalidade, direito de ir e vir, não vai entender mais nada. O presidente quer isso. O presidente quer que as pessoas sejam livres para escolher. Arma é direito. Como é direito comprar um carro, como é direito comprar um avião, como é direito você cuidar da sua vida. Cada um cuida da sua, vai dar certo. E assim, ficou evidenciado, então, durante essa semana, que a vaza-jato do ministro, ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, infelizmente, até agora, vamos abrir esse parênteses, porque Brasília tá animada, todo dia é um acontecimento, tá aparecendo aquela frase do Piscinão de Ramos, cada mergulho é um flash. Então a gente não sabe se daqui a alguns minutos, daqui 30 segundos, já não vai ter um fato novo. Então assim, até agora, pelo que foi mostrado, pelo vídeo, pelos os depoimentos, principalmente do Dr. Maurício Valeixo e de outros delegados da Polícia Federal que dizem que nunca receberam qualquer pedido do presidente no sentido de intervir em investigações, intervir em procedimentos. Pedir relatórios é normal. Qualquer empresa, qualquer atividade pede relatórios. O que não pode haver é a intervenção. Então, até o presente momento, até agora, nós não temos evidências nenhuma de crime por parte do presidente da República. Julgamento político é uma outra história, fica para uma outra conversa. Valeu, rapaziada, obrigado. Gente, seguinte, gostou? Não gostou? Segue, compartilha, comenta, importante, dá like, aperta sininho para você receber novos vídeos. Ajuda aí. Ó, vamos tratar de todos os assuntos. Vamos falar de arma, vamos falar de política, vamos falar de moto. Curte aí. Valeu!